Bem-vindo aqui ao nosso podcast, no fundo, sobre hábitos de alta performance. Tu foste-me recomendado por um grande amigo meu, que eu descobri que agora tem dois grandes amigos que são teus pacientes. Um é o Charles Maciel e a outra é a Alina. Aline Borer. Boa, exatamente, aí de Porto Alegre. Samuel, estava a ver aqui o teu canal de YouTube, o homem que fala de medicina de verdade. Certo ou errado? Então, isso tem vários. As pessoas hoje perguntam assim, mas, doutor, o que médico você é? Porque quando você fala que você é médico, a primeira pergunta é, né? Qual é a tua medicina? E sabes que no Brasil é muito complicado definir o que a gente faz, né? Que chamam de medicina de verdade, né? O que é a medicina de Sim, verdade? A gente acaba usando isso como uma definição para medicina da saúde, né? Porque você acaba percebendo que hoje a medicina tradicional, vamos dizer assim, que é feita como base da população toda, é uma medicina da doença e não da saúde, né? Você trata a doença depois dela instalada, né? Então, o pessoal gosta de chamar medicina de verdade. Pode ser, pode ser. Eu não sei definir, não, viu? Eu não sei, né? Porque quando perguntam que médico você é, eu digo assim, meu amigo, você tem, por acaso, meia hora? Senta aí que eu te explico. Não sei dizer muito bem. Envolve tanta coisa, né? Nos Estados Unidos, já é uma especialidade, já chama Lifestyle Medicine. No Brasil, a ok. gente está tentando fazer isso ser reconhecido, né? Como medicina do estilo de vida, né? Digamos, é um bom termo para definir isso. Sim, Samuel, fala-me, quando é que tudo isto começou? Porque tu tiraste a Faculdade de Medicina Geral. Normal, como todo médico tem que fazer, Quando é né? que começou esta curiosidade pelo lifestyle, que eu chamo aqui de lifestyle de viver em alta performance? Ah, boa definição, muito boa. Sim, Então, na verdade, a minha história é legal, porque eu sou de origem italiana e, e fui criado numa cidade de muitos italianos, ou seja, não preciso nem dizer que eu passei minha vida consumindo farinha e queijo e usando a comida para confraternizar todo tipo de evento familiar que pudesse ter, né? Dia do aniversário do pai, aniversário da mãe, Natal, Páscoa, Ano Novo, dia do índio, dia da árvore, a gente come para tudo, né? A comida faz parte de todas essas comemorações. E realmente eu andava na contramão do que você diz aí, né? Alta performance, eu nunca soube o que era isso. Eu tinha uma fadiga crônica muito grande, tanto mental quanto física. Eu não era obeso, e isso era um problema, porque por não ser obeso eu acreditava que eu era saudável. A gente faz muito essa relação de que só é doente o obeso, né? Se você está magro, você está bem. E só que eu sempre fui um menino de imunidade muito baixa, notas ruins no colégio, e eu dormia muitas vezes durante o dia. Eu estava sempre dormindo. Eu almoçava e dormia, de tarde eu tirava mais um cochilo. Não tinha rendimento. Mas nunca pensei que isso pudesse estar relacionado com a minha comida. E também nunca pensei que isso era errado, porque eu só conhecia esse modelo, né? Você não consegue comparar um outro tipo de vida se você não conhece ela, né? Eu só sim. conhecia essa vida. Quando eu fui para a faculdade, eu aprendi lá a exercer a medicina tradicional, que é aquela coisa do remédio para gastrite, remédio para insônia, remédio para depressão, remédio para colesterol. E nunca na faculdade alguém comentou comigo que o alimento ou que a atividade física pudesse ser tão impactante na vida, né? A gente até ouve lá falar que para prevenção do infarto é importante se exercitar, mas nunca é tocado no assunto de quanto isso é importante, né? Só que durante a faculdade eu fui vendo os meus avós. Eu fui vendo um avô meu diabético amputar as duas pernas, amputou bem Uau. no nível do quadril mesmo, né? Ficou bem debilitado. Uma das pernas que ele amputou ficou com aquela síndrome da dor do membro fantasma, né? Então ele tinha dor num membro que não existia. Então ele passou 6 anos com dor crônica. O meu outro avô, o cérebro dele foi completamente consumido pelo Alzheimer, então ele não sabia mais, não reconhecia os netos, os filhos.
Eu tenho uma avó que até hoje está numa cama, em estado vegetativo. Ela faz as fezes dela, ela faz numa bolsa plástica pelo Meu Deus. abdômen. Ela usa fralda geriátrica, ela tem uma traqueostomia aqui no nível do pescoço, né? E eu comecei a ver que eles todos iam no médico, mas que a medicina não conseguiu evitar esse final da vida. Foi com muito sofrimento. Então eu comecei a ver assim, poxa, mas o que eles fizeram para estar assim, né? Todos comeram as mesmas coisas, todos eram sedentários, estressados, né? E nesse momento que eu comecei a despertar essas reflexões, alguns médicos no Brasil começaram um movimento de uma medicina vanguarda, assim, uma coisa diferente, né? Dr. Laí Ribeiro, Dr. Efraim, alguns médicos começaram a trazer uma nova forma de pensar, que falava que você não precisa ficar doente só porque você está velho, que isso não é uma necessidade, né? Olha, você envelheceu automaticamente, você tem que aceitar uma vida sem 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 graça. É. autonomia, né? Sem autonomia para ir e vir, né? Você precisa de cuidadores e tal. Nessa época aí eu tinha um grande amigo meu que já estava estudando isso em São Paulo, ele me comentou sobre isso, eu achei interessante, e eu fui buscar um pouco mais de informação. E aí, meu velho, aí é um caminho sem volta, porque você se depara com uma forma de exercer a medicina que realmente pode fazer a diferença na vida do paciente, né? Porque a medicina do medicamento, ela faz a diferença no exame do paciente, não na vida do paciente, né? Sim. Você melhora números, você baixa um colesterol, você baixa um triglicerídeo, você tem remédio para baixar o ácido úrico, mas você vê que o paciente não está melhor. O exame dele está, mas o paciente não. Então, eu fui buscar todo o conhecimento que foi me dado para tentar mudar, sair dessa zona de conforto que eu estava, né? Então, eu fiz nutrologia, medicina ortomolecular, fiz medicina funcional, ciências da longevidade humana. Fui buscando isso e eu montei uma medicina que não tem muito nome, né? Não tem Olha, muita acabaram forma de de... chamar. Ainda há pouco, doutor Alta Performance. Vamos lá, pode ser. É o que acaba acontecendo com o paciente que é submetido a mudanças de hábito de vida, né? Alta Sim. performance. E deixa eu Agora, sim. complementar, Eduardo. Nesse momento, eu também comecei a aplicar isso em mim, né? Era isso que eu te ia perguntar. Por quê? Porque você começa a estudar e a ignorância, de certa forma, é uma dádiva, né? Quando você não tem o conhecimento, você está satisfeito em comer comida processada, industrializada, né? Eu era extremamente sedentário, extremamente. Eu fui para a academia a primeira vez na minha vida aos 24 anos de idade, bem tarde, né? Bem tarde. E isso promoveu uma mudança tão grande em mim, tão grande em relação a tudo. Eu percebi um cérebro, uma cognição melhor, memória melhor, minha energia vital é outra. Eu não sei o que é sentir sono, sentir cansaço, né? Então, assim, poxa, eu falei, cara, essa versão é a versão que eu quero viver, é a minha melhor versão. Por que eu vou me contentar com uma versão pior, né? E já Então, isso. agora, desculpa interromper aqui, Samuel, mas só para para quem nos está a assistir, eu marquei aqui a nossa live com o Samuel e não foi fácil, porque o Samuel trabalha de segunda a domingo, de manhã à noite, e eu pensava que era o único, eu e mais alguns amigos meus, e percebi, nossa, Samuel prega, faz aquilo que prega, é exatamente o verdadeiro. Agora Eu fala-me trabalho hoje todos os dias. todos os dias, certo? Todos os E dias. Uhum. o que é que implantaste no teu lifestyle, no teu estilo de vida, que te fez essa grande mudança? Isso é uma pergunta que as pessoas fazem muito no consultório. Porque como eu uso muito meu Instagram para promover um estilo de vida e mostrar a minha vida, tem muito paciente que chega aqui e fala assim, doutor, eu vim consultar com você porque eu vejo que você às 6 e pouco da manhã já está postando coisa, dando um bom dia com bastante energia, e também vejo que às 21h30
você está na academia, com a mesma energia. Então, eu quero saber o que eu posso fazer para estar assim, né? As pessoas querem aquela receita mágica, né? Como se fosse, assim, uma coisinha só. E, na verdade, eu mudei praticamente a minha vida inteira, minha vida toda, né? Eu dormia muito tarde, eu dormia tarde com a televisão ligada, com luz no quarto, não tinha muita regra para essa questão do sono. Hoje o Comias à sono... noite, Oi? comias à noite antes de deitar. Comia, meu Deus, eu comia carne vermelha antes de dormir, né? Eu comia um bife antes de dormir. E, obviamente, meu sono não era nada reparador, acordava cansado. Então, hoje eu respeito meu sono, eu faço uma refeição muito leve à noite. Hoje eu, inclusive, sou vegano, né? Eu fui mudando a minha... Eu não sou vegano, eu sou um vegetariano que come mel ainda, né? Então, eu não sou vegano. Mas meu tipo sanguíneo é A. Então, quando eu fui entendendo também a fisiologia do meu corpo, Uhum. primeiro obviamente, eu parei de comer alimentos à base de farinha, eu parei de comer lácteos, não como açúcar há 10 anos, não bebo, bebo só kombucha, não bebo mais álcool. E parei de comer produto processado, industrializado, embalado. Eu não descasco, eu não desembalo minha comida, eu descasco minha comida. Mas 5 anos atrás, quando eu passei a estudar um pouco da fisiologia, o tipo sanguíneo, sabendo que isso não é uma regra, né? Nem todo paciente sangue A é um paciente agricultor e nem todo paciente sangue O é um paciente caçador, obviamente. Mas dá para dizer que a tentativa é válida porque muitas pessoas sangue A têm uma hipocloridria no estômago, né? Produz pouco ácido clorídrico. Então, quando eu entendi isso e percebi que sempre que eu comia proteína animal, eu ficava cansado, aí eu testei uma dietinha sem proteína animal e aí foi o suprassumo da minha vida. Eu realmente passei a viver muito melhor, né? Então, a minha alimentação hoje, ela é uma alimentação onde eu não me permito fazer dia do lixo, essas coisas. Eu não faço dieta, né? Eu ressignifiquei o alimento na minha vida. Hoje, o alimento, para mim, é o meu combustível. E assim como eu boto um bom combustível no meu carro, eu boto um bom combustível em mim. Então, alimentação, sono reparador, atividade física de 6 a 7 vezes por semana. Eu Que não bebi tipo de muita atividade água. física tu fazes? Atividade física, então, no primeiro momento, eu comecei eu gostei muito da musculação, até porque foi o que moldou o meu corpo, né? Eu era muito Ok. magro, eu não tinha massa muscular. Então, até por questão de vaidade, a musculação me deu 15 quilos de 10 anos para cá, eu peso 15 quilos a mais, né? Mas 15 quilos de massa muscular. Então, por Sim. questão de vaidade, isso melhorou. E depois eu entendi que não era só vaidade, né? O músculo é a unidade, é a célula que contém a maior quantidade de mitocôndria. Então, se você quer energia, imagina, você tem no músculo, uma célula muscular, apenas uma célula muscular, contém até 2.000 mitocôndrias, né? Quando uma célula de gordura contém 40 mitocôndrias. Então, se você pensa que energia é igual a mitocôndria, né? Porque mitocôndria produz ATP, tecido muscular não é estético. Tecido muscular é vital, é fundamental para ter uma É vida em alta obrigatório. performance. Obrigatório, exatamente. Então, eu primeiro fiz muita musculação, mas depois, agora a gente vai ficando velhinho, né? Então, a gente começa a querer se preocupar com o envelhecer. E para se preocupar com o envelhecimento, eu passei a fazer um tipo de treinamento mais integrado, né? Onde eu treino todos os meus músculos nos movimentos, não só mais o músculo isolado, entende? Então, hoje eu faço treinamento funcional 2 a 3 vezes por semana e eu faço meu aeróbico todas as manhãs, faço lá meus 30, 40 minutos de atividade aeróbica, uma esteira, um remo, uma bicicleta, alguma coisa assim. Hoje são as minhas atividades físicas, né? De manhã, todo dia eu faço meu aeróbico, faça a chuva ou sol, faço na academia mesmo, né? Então não tem problema. Essa é a minha atividade, né? E tu fazes questão de dividir o aeróbico do anaeróbico em termos de janela do dia? Não faz diferença? Não, até porque o treino que eu faço de funcional, ele é tudo junto, né? Ok.
Então, só que eu faço distante, eu faço de manhã o aeróbico e à Uhum. noite o mix, né? Eu faço por questão de tempo, porque eu tenho muito mais rendimento à noite. Eu percebo que o meu corpo ele rende melhor à noite. Então, eu uso o aeróbico para me acordar de manhã. E aí, à Sim. noite, como eu estou na minha melhor fase, eu vou para a academia e aí eu executo melhor meu treino. Mas eu não tenho esse entendimento que é preciso você separar um do outro, a não ser que você tenha um objetivo muito específico, né? Como, por exemplo, assim, olha, eu quero emagrecer. Bom, aí eu acho que é fundamental você fazer um aeróbico bem feito, talvez longe do anaeróbico, né? Ou se você está buscando uma hipertrofia máxima, então talvez fazer a tua atividade de hipertrofia, tua musculação, sem o aeróbico, mas depois que você atinge e você quer só a manutenção dos teus resultados, eu não vejo dificuldade nenhuma em fazer tudo junto. Perfeito. Conta-me uma coisa, em relação à tua alimentação, estamos aqui a falar de uma alimentação plant-based, não vais dizer que é vegana, mas é praticamente, porque incluís o mel. Hum, Como é que tu consegues maximizar, por exemplo, os macronutrientes? Eu faço uma pergunta, não por mim, mas por quem nos acompanha, porque eu tenho também essa noção. Como é que tu consegues, como vegano, diremos 98% vegano, maximizar os macronutrientes e micros durante o teu dia? Qual é a tua consciência, já que tu não comes processados, ou seja, é comida de verdade. Sim. Eu busco o máximo de proteína nos meus carboidratos. Então, eu não como Ok. carboidrato com pouca proteína. Eu consumo feijão azuki, muita quinoa. Quinoa faz parte da minha refeição diária. Grão de bico, lentilha, né? Então, eu busco isso. E uh, dizer que eu não consumo industrializados até é um erro, porque, sim, eu uso um shake de uma proteína vegana. Quando eu digo não usar industrializado, eu tenho uma regra comigo que é assim, ó, o rótulo do produto que eu compro, que vem de uma indústria, quando está escrito ingredientes, está escrito assim, ingredientes, dois pontos, e aí tem um ingrediente, não tem vírgula, entendeu? Então, Ok. por exemplo, proteína isolada da ervilha, ponto. Não vai ter ali um adoçante, sucralose, um aspartame, entendeu? Então, me utilizo de proteínas vegetais, mas cuidando muito para que elas não tenham passado por processo para aumentar o tempo de vida ou para Uhum. melhorar flavorizar, né, dar um gostinho melhor, que é o que a maioria das indústrias hoje fazem para agradar, né? Porque o paciente quer comer uma coisa doce, quer tomar Exatamente, sim. aquele shake que parece um milkshake, né? Inclusive a proteína que eu tomo é ruim pra caramba, o gosto é horrível, mas eu tomo, porque eu optei por isso, né? Boa. E quantas refeições fazes por dia, em média? Duas, no máximo três. Ai, conta. São banquetes. Não, eu não gosto muito de comer, porque comer eu gosto muito de jejum. O jejum me deixa com o cérebro muito ativo. E como eu Uhum. trabalho com o meu cérebro o tempo todo, então eu busco isso, né? Então eu almoço, praticamente minha primeira refeição do dia é meu almoço, e eventualmente eu gosto muito de promover turnover celular, mudar as estratégias do meu dia para o meu corpo também não se acostumar, né? Até para otimizar a função de tireoide e tudo. Então, assim, vamos lá. Uma, duas vezes por semana eu tomo café da manhã. O que é o meu café da manhã? Eu como frutas antioxidantes. Então, eu como framboesa, mirtilo, amora, morango, basicamente fruta. Uso uma granola que é fabricada aqui mesmo em Porto Alegre, porque granolas, a maioria delas utiliza algum ingrediente que eu não concordo, ou um óleo de canola, um óleo de girassol, né? Então, uma granola caseira que eu como para diminuir um pouco o índice glicêmico da fruta e para não dar. E porque fruta geralmente dá uma fome, meia hora depois já dá Sim. fome, né? Para tirar esse efeito rebote da fruta. Mas via de regra, eu almoço. Depois do almoço, à tarde, eu tomo meu shake de proteína com alguma oleaginosa, alguma castanha, alguma coisa assim.
E depois eu como minha refeição pré-treino, 8 da noite, porque eu vou treinar às 9, então eu Uhum. faço uma refeição. Como, geralmente eu acabo comendo a mesma coisa que eu almocei. O meu almoço eu guardo um Perfeito. pouquinho e deixo para comer antes do treino. Isso é que é Basicamente isso. otimização. É. Otimização do tempo e das refeições. Olha, perguntaram aqui, como é que você conseguiu aumentar os músculos sem aminoácidos essenciais? Não, mas eu suplemento o final. A gente essa pergunta tem talvez pessoas aqui que não saibam, né? Então eu vou explicar, É, né? O que sim, que é aminoácido explica. Por essencial, o isso que que é mesmo. aminoácido não essencial, tá? Sim. Para poder responder. Aminoácidos não essenciais são os que o próprio corpo produz. Então você não precisa ingerir, teoricamente, né? O corpo já está produzindo, não tem necessidade de ingesta. Os essenciais são os 7 que faltam para fechar o aminograma dos 20. Só que esses aminoácidos, as pessoas criaram, na minha opinião, um rótulo um pouco errado para separação de carboidratos e proteínas, né? Porque ficou assim, ó, proteína é só proteína animal, ou seja, carboidrato não tem Sim. proteína, né? E carboidratos, então, só contém carboidratos. Na verdade, não, né? Na verdade, por exemplo, você pega um bife de carne, que as pessoas chamam de proteína. Tá, vai ter proteína, mas também uma fonte de gordura, né? Mas daí as pessoas pensam que gordura é só o abacate ou só o coco. Os alimentos são completos em tudo, né? Então, o carboidrato, bem escolhido, ele tem sim os aminoácidos essenciais que você precisa ingerir em quantidades satisfatórias. E se eu não praticasse atividade física tão intensa como eu pratico, eu nem suplementaria com um shake de proteína de ervilha ou de arroz, porque o carboidrato ele tem todos esses aminoácidos, sim, para você completar o teu aminograma diário. Mas por um equívoco de muito tempo atrás, quando a gente instituiu os macro e os micronutrientes, a Uhum. gente separou, né, a proteína, o carboidrato e a gordura. Como se a proteína só tivesse proteína, o carboidrato só tivesse carboidrato. Né? E não é, Ó né? Samuel, então é verdade que aquela combinação de feijão com arroz gera uma cadeia completa Completa, né? de Completa. aminoácidos. Isso. Exatamente, exatamente. Assim, ó, eu defendo a rotatividade nutricional. Eu não gosto de comer as mesmas coisas sempre. Inclusive, eu acho isso uma dieta muito pobre, né? Tem Uhum. gente que Só acha, como. por exemplo... tem gente que pensa assim, dieta saudável, então é aquela do físico nenhum. Aquele cara, ele come batata doce, brócolis e frango todo dia. Isso não é uma dieta saudável, né? De jeito nenhum. A dieta saudável é uma dieta sem alimentos inflamatórios e com alta rotatividade nutricional. Se um dia você comeu feijão e arroz, no outro não vai comer feijão e arroz, vai fazer uma outra mistura quinoa com lentilha, né? Vai fazendo misturas assim para você poder oferecer para o teu corpo todo e qualquer nutriente que possa estar faltando, né? A natureza é vasta de alimentos. Aquela coisa de comer, de achar que aquilo ali é prático. Eu descobri que feijão e arroz é prático, então vou comer sempre isso. Só feijão e arroz. Não é legal, não. Ó Samuel, eu estou a gostar de conversar contigo porque tínhamos aqui conversa para muito Para muito tempo. tempo. Temos meia hora, é a nossa janela, mas eu tenho algumas perguntas aqui para fazer, para complementar. Por exemplo, na tua vida profissional, para mim é muito importante. Eu trabalho com hábitos de alta performance e eu preconizo vários deles. Um deles já tocar, é o jejum, e Uhum. é um biohacking que existe, que as pessoas vão deixar passar ao lado, que é gratuito ainda por cima, fica bem económico na vida social, familiar, pessoal, tudo. Mas há um outro que para mim é muito importante nas nossas carreiras como empreendedores, e tu mostras que és uma pessoa muito dinâmica e empreendedora. Tu tens algum mentor? Ou tiveste, ou é algo que de facto tu valorizas bastante, que é ter um mentor? Se eu tenho um mentor na minha Sim, vida, eu tenho vários conta, é isso mentores, mesmo, sim. vários, né? Principalmente professores, meus professores. Eu tenho hoje uma relação íntima e familiar, vamos dizer assim, com os professores que passaram pela minha vida e que fizeram
a diferença onde aquelas pessoas que eu olhei e falei assim, eu quero ser você amanhã, né? Isso mesmo. Que eu me espelho, né? Então eu tenho o doutor Antônio Pacileu, é um médico maravilhoso de São Paulo, foi inclusive ele o médico que me fez perder as crenças de que eu precisava comer proteína animal para ter músculo, ou para viver, né? Porque eu não iria ser doente escolhendo pelo veganismo. Ele é um médico que trabalha muito com essa questão da dieta anti-inflamatória. Uhum. Dr. Efraim Osler, meu mentor em medicina ortomolecular, uma das mentes mais brilhantes que eu conheço aí sobre bioquímica. Eu tenho, na minha clínica, eu tenho uma pessoa que trabalha aqui, que é a Daniela. Ela morou na Índia, na Tailândia, e ela trabalha com terapias. É difícil até de definir o trabalho dela. Terapias quânticas, ela trabalha Sim. com a compressão chinesa, ela trabalha com práticas orientais, né? E ela é uma pessoa que eu uso muito ela na minha vida, muito. A Dani, ela tem uma coaching dentro dela e trabalha muito com essa coisa da expansão da consciência, melhora da performance como ser humano mesmo, né? Uhum. Auto performance. Ela com certeza está dentro da minha rede de gurus. Eu tenho meu guru na academia, que é o meu personal, né? Que monta a atividade física para mim baseada no meu projeto de vida, no meu projeto de envelhecimento, né? Para o que eu quero, que tipo de musculatura e que tipo de integridade física eu quero ter para o meu envelhecer. Eu acho que uma pessoa sem guru não tem um projeto, né? Ou é uma pessoa muito, muito autossuficiente e a chance de errar é muito grande. Olha, estou aqui um grande amigo nosso, Nutri Tonton. Boa noite, Tá aí o Tonton. Tonton. Tá. Bom, Tonton, grande amigo. O Tonton ele concorda com o nosso pensamento aí, principalmente em relação à dieta, né? Total, total mesmo. Nós vamos fazer uma live com o Tonton dentro de alguns dias. E diz-me, Samuel, em relação, por exemplo, meditação, há bocado falaste da Daniela, uh, conta-me, Não? Continua, pergunte. da meditação. Tu usas ferramentas como a meditação ou mindfulness para obter essa clareza mental, esse discernimento, essa rapidez de raciocínio que tu tens? Então, meditação é um ponto muito amplo, né? Porque o que é meditar, né? Está muito em voga falar em meditação, inclusive a medicina já está abrindo muito a mente para isso, né? Já tem médicos já, eu fico muito feliz quando eu vejo pacientes que chegam aqui, mulheres, falam para mim assim, doutor, a minha ginecologista, ela falou que para mim a TPM seria fundamental eu meditar. Eu digo, uau! Né? Isso tá realmente as pessoas estão abrindo a mente. Mas o que é meditar, né? O que eu uso para mim, eu classificaria mais assim como mindfulness. Eu Uhum, pratico a atenção plena. Quando eu acordo de manhã, antes de ir para a esteira, fazer minha atividade física, eu gosto de todas as manhãs dedicar 30 minutos para acompanhar o pôr do sol. Eu paro em frente à minha janela da sala, que é uma janela grande, aonde eu vejo o sol nascer. E nesse momento, eu gosto de dar as boas-vindas para o sol, eu gosto de reverenciar o meu dia e fazer o meu momento de mentalização. A minha meditação, eu diria que é uma mentalização. Eu gosto de mentalizar o meu dia. O que eu quero para o meu dia, o que eu quero para a uhum. minha semana, para o meu ano e para a minha vida. Eu divido em 4 partes, entendeu? Então, eu mentalizo a minha chegada na clínica, eu mentalizo pacientes, eu mentalizo o Charlize, a Aline, pacientes assim na minha recepção, pacientes evoluídos, pacientes com energia boa. Eu mentalizo o que eu quero no meu dia, só pacientes de energia boa, para trocar energia boa com eles. Eu mentalizo minha agenda cheia, mentalizo só coisa boa. As funcionárias que estão comigo aqui, meus colaboradores trabalhando, sorrindo, sabe? Aquele dia maravilhoso, né? Que você descreveria como um dia maravilhoso. Eu mentalizo para minha semana, como eu quero o meu desfecho da semana. Aí eu já incluo os meus horários
de estudo, né? Já mentalizo como eu quero chegar em casa no final do dia, porque eu chego em casa, minha hora de estudo é à noite. Eu chego da academia às 10 horas e eu boto como meta ler de 2 a 3 artigos antes de dormir. Para dar aquela relaxada também, né? Uma leitura com pouca luz e tal. Então eu já começo a mentalizar até isso, eu mentalizo até os temas que eu quero pesquisar. Eu boto, olha, quarta-feira eu quero dar uma estudada, pesquisar o que tem de artigo novo em relação, sei lá, em relação a mindfulness, né? Sim. E eu mentalizo para o meu ano também. Eu gosto de mentalizar quais são os meus projetos para o ano, onde é que eu quero estar atendendo, como é que eu quero estar em relação à minha família, né? Meus pais, meu irmão, né? Essa inter-relação, porque defendo também que um mundo de isolamento social traz doenças, né? Adoece. Então eu também mentalizo isso, assim, sabe? Como eu quero minhas viagens, viajar com amigos, viajar com as pessoas que eu gosto, tudo isso eu acho muito importante. Perfeito. Eu diria para você que, para mim, eu mais mentalizo e faço mindfulness do que realmente busco aquela meditação de esvaziar a mente, né? Então, olha só, Samuel, na minha visão, o viver em alta performance inclui 4 quadrantes, que é a plenitude física, que é onde tu és um grande especialista, mas no qual isso é apenas um reflexo do que vai dentro de ti, que é a estrutura mental, emocional e depois o propósito de vida. E aqui vou encaixar agora 2 perguntas. A primeira, o que é que faz o teu coração pulsar todos os dias, saís da cama todos os dias com vontade de viver um dia pleno? Os e-mails que eu recebo dos pacientes dizendo que depois que eles saíram daqui do meu consultório, com a motivação que eu procuro dar para eles todo dia, né? Porque o paciente ele não vem procurar o médico. Principalmente eu trabalho com obesidade, né? Então o paciente obeso, ele já foi em 10 médicos. E ele nunca emagreceu, porque ele teve uma consulta médica. E o que ele precisa é alguém que toque o coração, que faça ele sair daqui. A pergunta que você me fez, qual é o meu propósito? Eu faço para o meu paciente. Qual é o propósito dele? Por que você quer melhorar a tua vida? E eu faço ele achar esse propósito. Quando ele achou o propósito, fica mais fácil. Então, o meu propósito é vir despertar propósito nos outros. Porque quando eu consigo fazer isso, é aquele paciente que manda uma mensagem dizendo que a vida mudou, né? Agradecendo, dizendo que eu fui o cara que mudou isso. Eu até deixo ele falar, mas eu sei que não fui eu, foi ele que mudou. Né? Eu sou um instrumento para ele, eu não posso mudar uma pessoa que não queira ser mudado. Mas hoje o que me motiva é vir para o consultório melhorar a vida das pessoas, a vida, não os exames, a vida. Isso eu diria que é o principal. Outra questão, como é que tu cuidas do teu lado emocional, do teu lado interrelacional? Interpessoal, interrelacional? Bom, eu diria para você que eu tenho alguns prazeres que eu carrego. Eu vou abrir agora, vou ter que contar do meu passado aqui, né? Antes de ser médico, eu trabalhei muito tempo com música. Eu fui DJ, eu fui disc jockey na noite. 15 anos, eu fiz por 15 anos isso. Eu tenho alguns hobbies. Música é um deles, né? Por exemplo, eu não faço minha consulta sem música no meu consultório. Eu acho que a música ela está ali como uma mensagem subliminar no cantinho, o paciente nem está percebendo, mas eu escolho uma trilha sonora já para tocar ele, né? Então, assim, eu gosto... Os meus hobbies hoje são música, atividade física. Eu gosto muito de... embora eu não tenha uma vida social muito ativa, porque eu não tenho tempo para eventos, para sair e tal, mas eu mantenho os meus amigos, as pessoas que me fazem bem, eu boto na minha agenda. Eles estão na minha agenda de compromisso, estar com eles, né? Dividir momentos, de tomar um café, conversar. Eu mantenho amizades, eu troquei muito as minhas amizades, obviamente, porque na época que eu tinha amigos para comer, para ir em pizzaria, para comer cachorro-quente, esses amigos continuam morando no meu coração, obviamente, mas eu acho que na vida
você vai se aproximando e você vai se afastando de pessoas por afinidade, né? Eu acho que Naturalmente, afinidade, sim. isso em tudo, né? Um casal, né? No amor, na profissão, na amizade. Então, hoje as pessoas que eu escolho dar a coisa mais preciosa que eu tenho, que é o meu tempo, essas pessoas são escolhidas por afinidade, pessoas que são remédios na minha vida. Sabe aquela pessoa que você conversa 30 minutos, toma um café e aquilo é tão prazeroso que você sai de lá renovado, né? Sim. Eu mantenho isso. Isso é uma coisa fundamental na minha vida. Eu não abro mão. Embora eu trabalhe bastante, eu estou muito ocupado, eu defendo que o isolamento social é péssimo, né? Você É sim, precisa senhor. ter uma vida social. Então, eu vou me permitindo tudo isso, né? Eu tenho a Dani no final do dia que às vezes eu faço meditação guiada com ela, Uhum. faço algumas coisas barra de assis, que eu gosto muito de fazer. Você deve saber o que é, né, Eduardo? Deve ter esse conhecimento aí. Barra de assis me ajuda muito. Então, assim, eu busco, obviamente, trabalhar todos os dias com alguma coisa que não seja um trabalho. E quando eu escolhi trabalhar com o que não é um trabalho, eu deixei de trabalhar. Então, eu me digo uma pessoa que vem para o consultório todos os dias para brincar. Eu venho brincar de ajudar os outros, né? E fora isso, Perfeito. todo esse entorno que eu escolho e não abro mão, né? Como eu acabei de citar. Perfeito. E agora há aqui uma pergunta que não se cala. É impossível estarmos felizes o tempo todo, não É, é? E isso. eu tenho notado que o grande diferencial depois entre aqueles que conseguem um pouco mais da vida do que os outros, apesar de terem já uma boa performance física e emocional, é o que fazer, que mantra usamos quando estamos num momento menos bom. Tu tens algum tipo de mantra interior de empoderamento, assim, de superação para o Samuel? Bom, o grande filósofo Mário Sérgio Cortella, ele diz que uma pessoa que é feliz o tempo todo provavelmente tem algum nível de retardo mental, né? Porque você não vai ser feliz quando você bate teu carro, quando falece um parente teu, né? Ou morre um parente. Então, aquele comercial, aquela propaganda de comercial de margarina, onde todo mundo é feliz o tempo todo, isso é uma vida falsa, fake. A gente, obviamente, tem momentos de altos e baixos. O que eu tenho feito para diminuir os meus momentos infelizes são várias coisas, mas assim, dentre elas, primeiro, e que foi muito impactante, foi desapego de bens materiais. Assim, já fui uma pessoa muito apegada a bens materiais, então aquilo me tornava muito infeliz, porque quando eu conseguia comprar aquilo que eu queria, eu descobria que tinha um melhor, então eu passava a perseguir o melhor, né? Isso aconteceu com muita coisa, com carros, com muita coisa na minha vida, onde eu ficava sempre perseguindo algo que o capitalismo me disse que eu tinha que ter. Não era eu que queria, é porque o meu vizinho tinha um melhor, então eu queria ter o mesmo Sim. dele. Então, assim, eu acho que buscar ser ao invés de ter foi um momento foi um divisor de águas na minha vida. Eu acho que ali eu já me tornei uma pessoa muito mais feliz, praticando o desapego. Isso eu gosto muito de abordar até com os meus pacientes aqui, né? Eu acho que você não precisa abrir mão de tudo que é bom na vida e se tornar Uhum. um hippie, né? Andar a pé e ter um par de tênis na vida, só isso. Mas eu acho que a partir do momento que você persegue essas coisas e achando que ali está a felicidade, é muito fácil de você ter muito mais momentos de infelicidade na vida. Esse foi o Sim. primeiro passo, tá? Outra coisa importante foi eu descobri que a medicina para mim não era um trabalho, é uma missão. Eu encaro a medicina como uma missão. Então, sair de casa todo dia para isso já é uma coisa que me faz feliz, né? Porque pensa só, você sair de casa para um encontro ruim, né? Aquele encontro que você que não que você vai por obrigação ou por dinheiro, aquilo torna a tua vida, vamos dizer, rasa. E a vida rasa é muito
é sinônimo de Escassez. infelicidade. E outra coisa que eu vou te contar que funciona muito comigo é buscar encontrar algo positivo até naquilo que eu acho que não existe. Entende? Como, por exemplo, eu acabo viajando muito, né? Eu atendo em São Paulo também. Então, aquele voo atrasado, aquele voo que foi cancelado e que antigamente eu chutaria a aeromoça ali que deu a notícia, eu já começo a pensar assim, olha, eu acho que isso talvez aconteceu porque foi melhor para mim acontecer assim, entende? Aquele trânsito trancado, Fernando, que São não Paulo. anda, eu já penso assim, olha, sabe por que isso aqui está trancado? Porque eu tô com 10 e-mails atrasados para responder que eu não iria responder. Então, vou aproveitar aqui agora que não tenho o que fazer, vou pegar meu celular e vou responder e-mail, vou responder o meu WhatsApp. Eu acho que é por isso que eu estou trancado aqui, que era para eu responder alguma coisa. Eu começo a trabalhar minha cabeça assim, entendeu? Vendo coisa boa, aonde antigamente eu acharia que era só coisa ruim. Isso funciona muito, muito. E também vou dizer mais uma coisa. Infelizmente, a gente não convive só com pessoas evoluídas, energia boa. A gente acaba durante o dia tendo que engolir sapo às vezes, né? Uhum. Ter contato com pessoas que também estão naquele momento ruim. A gente não sabe da vida dos outros, não pode nem julgar. Parar de julgar e deixar de sentir raiva das pessoas também é uma coisa que te ajuda, né? Hoje eu tento e desenvolvi, eu digo que eu desenvolvi uma habilidade de muito rapidamente conseguir trocar o sentimento de raiva por pena, sabe? É ruim sentir pena dos outros? Mas sentir raiva é muito pior. E eu descobri que se existe um sentimento que ele anda muito perto da raiva, é a pena, porque você consegue transformar muito rápido a raiva pela pena, né? Aquela pessoa que passou por você no trânsito, onde for, na fila do banco, e foi extremamente grosseira com você, a primeira coisa que você sentiria é raiva, né? E isso estraga teu dia. A raiva estraga o resto do Tem esse dia, potencial, sim. mas a pena não. E se você olhar e falar assim, nossa, coitado, não sabe nem o que esse cara está falando, né? Deve estar passando por um dia muito ruim, o dia dele deve ter começado ruim. Deu? Senti pena, passou. Eu não carrego isso comigo para o resto do dia. Isso foram habilidades aí que eu fui instintivamente buscando para melhorar, para que o meu dia possa ser bom, não deixar os outros estragar meu dia, né? Perfeito. Sabes que a meia hora já passou há muito, não é? Eu não quero ocupar o teu tempo, como é óbvio, nós temos aqui nosso tempo limitado e tem uma última pergunta, Samuel, antes de fecharmos, que é esta. Aonde é que tu te vês? Eu não sei que idade tu tens, mas eu vou-te fazer esta pergunta. Aonde é que tu te vês daqui a 50 anos? Onde eu me vejo? Sim, e como tu te vês? Como? Eu me vejo 10 anos mais jovem daqui a 50 anos, porque me vejo. Porque hoje eu não trabalho com idade de carteira de identidade, né? Eu gosto muito de comparar o corpo humano a carro. Eu acho que se você tiver que fazer uma analogia, eu acho que nada se parece mais com o corpo humano do que um carro, uma máquina. Por quê? Porque são duas máquinas que foram projetadas para ter um tempo de vida útil e para desenvolver uma potência, né? Mas que para você determinar o tempo de vida útil de um carro e a potência, o que determina isso é o combustível colocado e os cuidados que você tem, né? Como, por exemplo, você pega um carro aí de 1960, você tem a opção de encontrar ele num museu, com estado de conservação maravilhoso, polido, brilhando, perfeito, carro intacto. Ou você vai encontrar ele num ferro velho, destruído, enferrujado, apodrecido, né? O que determinou? A idade? Não. 1960 é o ano do carro. Mas o cuidado que foi dado a ele determina a idade dele. Eu, com os cuidados que eu dava para o meu corpo, hoje
eu te confesso que se eu não tivesse mudado, eu teria já meus 70 anos de idade hoje, né? Porque eram cuidados pés, combustível errado, manutenção errada. E eu percebo que nos últimos 10 anos da minha vida, eu percebo que eu não me senti mais velho. Não estou falando esteticamente, né? Não estou falando isso. Eu estou falando sobre o meu sentimento, sobre minha energia vital, o rendimento. O meu rendimento hoje é maior do que o meu rendimento de 10 anos atrás. Então, isso me faz acreditar, talvez utopicamente, mas eu acredito que não, que eu posso, aos meus 50 anos de idade, que eu posso estar um pouco melhor do que eu estou hoje. Só que, para isso, eu tenho que continuar plantando para poder colher, né? Mas eu, em relação à profissão, aos meus 50 anos, eu quero que a sementinha que eu estou plantando hoje, usando rede social, usando meu YouTube, eu espero, aos 50 anos, eu não espero ser famoso ou ser referência para ninguém, mas eu espero ter conseguido plantar sementinha na cabeça de muito médico, nutricionista. Eu já recebo e-mails de pessoas dizendo que depois de assistir meus vídeos e tal, ficaram com vontade de fazer medicina. Inclusive, eu li isso ontem num direct que me mandaram. Então, eu penso, estou conseguindo fazer alguma coisa, né? Essa minha sementinha tá criando frutos. Então, sim, eu imagino que aos 50 eu possa fisicamente estar no mínimo igual, ou por que não melhor do que eu estou hoje, e a minha missão possa estar gerando frutos aí ao redor do mundo. Hoje a globalização, né, a internet permite isso. É fácil. É fácil, sim. E tu tocaste aqui na frase com que eu faço sempre o encerramento das lives, que é alta performance é como uma semente que quando nós a cultivamos, ela desperta. Exatamente. Perfeito, não é? Bonito, muito bonito. Samuel, eu queria conversar contigo muito mais tempo. Temos, se calhar, a oportunidade quando vieres cá a Portugal. Estou indo para aí sexta-feira, hein? Sexta-feira? Para que cidade? Vou para Lisboa e Cascais. Eu estou no Porto, estou no Norte. Quem sabe? Porto. Gosto do Porto, mas acho que só em maio. Só em maio. Pronto, vamos combinar aí uma conversa cá em maio e vens conhecer aqui também todo este trabalho que estamos aqui a fazer com este podcast. Com certeza. Vamos marcar esse café. Café orgânico. Sim. Samuel, muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Um ótimo dia para ti. Obrigado e um ótimo 2020. Igualmente, para nós. É isso mesmo. Como dizem os portugueses, bom ano. Bom ano. Abração.